E eu quero nortear algumas coisas com vocês. Eu quero falar sobre 5 questões sobre o manto. Diga comigo, 5 questões sobre o manto. Diga, quando a Bíblia fala de manto, ela está falando de paternidade. Toda vida que você vê manto, entenda a cobertura espiritual. Então, por que? Aí quando você começa a ver essa chave hermenêutica, que é, ou seja, de interpretação bíblica, você entende por que Deus penalizou todo Israel por pegar uma manta. É porque quando Israel, Acã, pega aquela manto babilônico, ele estabelece outra cobertura sobre a casa de Israel. Aí lascou tudo. Por isso que o pecado foi passível de morte. Diga, manto é um assunto espiritual. Diga, manto é um assunto do reino. Então a gente vai falar sobre 5 questões importantes a serem tratadas acerca do manto espiritual. A primeira, o manto tem medida, tamanho e propósito. Segundo, o manto não pode ser usado para justificar os seus atos. Terceiro, só se pode ser um pai quando se está debaixo de um manto. Quarto, o que te desconecta de um manto. E quinto, como honrar um manto. Ok? Nós vamos tratar esses 5 pontos. Vamos estar observando esses pontos e o que a Bíblia trata sobre isso. Ok? O primeiro tratado, a primeira questão que eu quero tratar com vocês é: o manto tem medida, tamanho e propósito. Manto na Bíblia é um assunto de paternidade espiritual. E tem muitas pessoas que abrem a boca e dizem assim: eu tenho um pai espiritual. Mas a grande questão é: você se adequa ao manto do seu pai? Eu tenho aqui a bandeira brasileira que vai me ajudar a exemplo. Posso tirar, pastor? Eu quero que o pastor, por favor, o pastor vem aqui. O pastor Daniel vem aqui. E esse é o manto, pode ficar aqui, pastor, tu vai ser meu modelo agora. Esse é o manto do pastor Daniel. Olha aí, profético, ó. Deus está te dando a nação brasileira aí, varão, ó. Não recebe não, varão? Tu tá achando que eu estou brincando? Eu estou recebendo o Espírito. Tu não tem noção de como Deus vai alargar a tua tenda. Isso foi, para mim, foi aleatório, mas para Deus não foi. Deus trouxe uma autoridade apostólica aqui, que caminha debaixo de um manto apostólico, para poder te respaldar nisso. Te abençoo. Te abençoo em nome de Jesus. Tem um pastor Daniel e tem um manto dele, ok? Lá vem Ezequias novamente. Pode vir. E ele tem um manto. Precisamos entender alguma coisa sobre o manto aqui, ok? O manto, ele tem estatura. O manto, ele tem medida. E o manto, ele tem propósito. Então, quando eu me aproximo de um pai espiritual, eu não posso querer que meu pai espiritual, ele ajuste o manto para mim. Mantos espirituais não são ajustados. Esse é o grande problema que as pessoas têm. Elas querem um pai que aceite a forma de viver delas. Mas se você quer um manto, você precisa se colocar. Ele dá trabalho, mas ele se coloca debaixo. Entendeu? Tem ovelha que é assim. Ela dá problema, mas ela entende. Mas é assim, nada está sendo aleatório aqui, sabia? O bom filho, às vezes, é aquele que não entende, ele tem raiva, mas ele termina assim. Ele se coloca debaixo. Consegue entender? O manto, ele tem uma medida. Você não pode querer que seu pai se ajuste ao seu estilo de vida. Você precisa se ajustar àquilo que ele carrega, porque o manto tem um propósito. Se o propósito dele é abençoar a nação brasileira, você não pode chegar com outro propósito,
querendo viver a sua história, querendo viver o que você quer. Você precisa se ajustar ao manto de ajuda à nação brasileira. Pode parecer cômico, mas isso é muito sério. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, pastor. Puder me ajudar aqui. Consegue entender o que eu estou falando? A questão é que nós queremos ter um pai, mas nós queremos que ele ajuste o manto dele à nossa vida. E se você quer caminhar debaixo de paternidade, e se você quer usufruir do que aquele manto tem, porque eu vou te explicar outra coisa: o manto determina o que há debaixo. O que estava debaixo do manto de Elias? Uma unção de libertação e cura. Quando você se coloca debaixo de um manto de um homem, você se coloca debaixo de toda a unção que aquele homem tem. Por exemplo, eu me coloquei debaixo de um manto de um homem que tem um forte espírito de ensino. E uma das maiores características dele é discernimento. Quando eu me coloquei debaixo da autoridade daquele homem, a minha cabeça mudou. Eu comecei a olhar para a Bíblia e as coisas começaram a fazer muito sentido, sistematicamente. E o meu pastor, ele tem uma biblioteca enorme, sonho de consumo para qualquer cristão. Desde Dante Alighieri até os escritos dos pais da igreja do 3º século. Tudo. E um dia eu chego na biblioteca dele e fico abismado. E logo quando eu conheci ele, eu cheguei e disse assim: pastor, um dia assim, vou ser igual tu, ó. Eu vou aprender que nem tu. Vou ler todos esses livros e vou ser igual a ti. Ele disse: pra quê? Tu não precisa ler livro. Tudo que é meu é teu. Aí eu: tá. Quer dizer que eu vou ser tão sábio quanto o Senhor? O Senhor leu esses livros tudinho aí. Aí eu vou ter que ser sábio só porque eu estou conectado ao Senhor. E meu pastor, ele é muito doce. Ele fez assim, ó. Ele não me dá explicações. Ele deixa que o Espírito Santo me explique as coisas. E eu que vá atrás de buscar o Espírito. Ele disse assim: tá bom. E saiu. Só que eu entendi uma coisa quando você se coloca debaixo da autoridade de um homem. E hoje eu posso ensinar isso didaticamente. Não pense para obedecer. Porque se você pensar, você não vai obedecer. Obediência é algo espiritual. E obediência é pela fé. Mas pastor, e se meu pastor estiver errado? E eu obedeci. Você obedeceu pela fé. E Deus honra a fé. Qualquer coisa que não é feita pela fé é pecado. Eu prefiro errar sabendo que eu errei pela fé, do que me manter na minha condição e perder uma oportunidade de crescer. Então meu pastor falou que eu posso receber, então comecei. Então me conecto, eu quero receber isso aí. Irmãos, a minha cabeça começou a fazer assim, ó. E as revelações bíblicas começaram a vir. Certa vez eu estava orando e Deus disse assim comigo: William, essa palavra no grego significa isso aqui, pra. E falou. E começou a me ministrar. Aí eu disse: não, mas não tem condição, é muita doideira. Aí eu duvidei. Eu peguei o dicionário e a palavra estava lá. Era aquela palavra. Irmãos, eu não estou dizendo que eu não estudo. Quem me conhece sabe da minha vida de estudo. O que eu estou falando é que a autoridade espiritual, ela não provém de um seminário. A autoridade espiritual não provém de uma faculdade, de um curso. Tudo isso é muito útil para equipar uma igreja. Para fundamentar, não. A única coisa que fundamenta é unção. E a unção que repousou sobre o meu pai, por eu ter me colocado debaixo do manto, começou a cair sobre a minha vida. Logo, há 7 anos atrás, que foi o período que eu comecei a andar com ele, sem ter filho, pouco tempo de casado, comecei a aconselhar casais com anos de casado. Começou a vir uma sabedoria para falar sobre filhos, sem nunca ter tido filho.
Pastores começaram a me procurar e sistematicamente eu tinha uma palavra, eu não entendia. Hoje eu sei o que é o manto. Diga, o manto determina o que há debaixo. Você está debaixo do manto de quem? Porque o manto que você tiver debaixo vai determinar que nível de unção você flui. Que nível de unção. Ben-Hur escolheu um manto. E ele sabia o que tinha debaixo daquele manto. Ele sabia que tinha uma unção de cura e amizade com o Espírito Santo. E ele fez questão de tomar o manto de Kathryn Kuhlman. O que há debaixo do manto determina. E ele captura aquele manto e começa a caminhar, não só na unção de Kathryn Kuhlman, mas uma unção superior a ela. O maior avivamento do mundo que houve recentemente na década de 90 é fruto de um liberar de Ben-Hur. Randy Clark, ele andava com faixas na frente do Ben-Hur. Quando Ben-Hur ia pregar, ele ficava: pray for me, ore por mim, eu quero sua unção. I want your anointing. Ore por mim. Ele ficou tanto tempo, o Ben-Hur queria pregar e o Randy Clark ficava com a faixa na frente dele e ele não conseguia ver a multidão, até que um dia o Ben-Hur fica chateado e olha para o Randy Clark e diz: receba. O Randy Clark volta tão cheio e depois ele começa a pregar, e um dia ele vai para Toronto, no Canadá, e ele prega, e ali começa o maior avivamento, o avivamento do amor do Pai, que você é fruto hoje. Se nós cantamos hoje, se hoje tem Betel no nosso louvor, se tem mover do Espírito, unção do riso, unção de alegria, fogo do Espírito nos nossos cultos, é por causa de um homem chamado Randy Clark, que se conectou a Ben-Hur. Esse avivamento foi tão poderoso que tocou o mundo inteiro. Até hoje, se você for na igreja de Toronto, você ainda está acontecendo um culto. A BBC fez um documentário sobre a unção que pairava sobre aquele local. O mundo inteiro foi tocado pelaquela unção. Por quê? Porque um homem se colocou debaixo do manto de uma mulher que amava o Espírito Santo. E ele se tornou um amante do Espírito Santo. Tocou uma geração. Tocou Randy Clark. Tocou sua vida. Consegue entender? O manto ele só pode ser dado a filhos. O manto não pode ser dado a um estudante. Não adianta você saber tudo que aquele homem carrega. Não adianta você, eu vou ler. Não tem a ver, irmãos. Assistir um vídeo no YouTube não te conecta à unção de ninguém. Te informa. Mas para te formar você precisa de um pai. É legado. Hoje eu estava olhando, eu vendo meu filho dormir. Dorme que nem a mãe. Quem ensinou isso a ele? Foi legado. Quem te gera no Espírito? O manto não é dado a estudantes. O manto só é dado a filhos. E para usufruir do manto é necessário ter comunhão. Aqui nós entramos em um aspecto do novo pacto. Diga, eu faço parte de uma nova aliança. Vamos entender algo sobre essa nova aliança. Os sacerdotes do antigo pacto, para poder fluir em autoridade, tinham que sacrificar. Entende? Como se flui em autoridade nesse novo pacto? Para você entender isso, você precisa entender a maneira como Jesus operava. Você sabia que quando Jesus ele celebrou a ceia, ele estava copiando alguém? Sabia? Ele copiou alguém. Porque o costume dos judeus, quando era algo correlacionado a se relacionar com o sacerdote, para você vir se relacionar com o sacerdote e poder ter comunhão com Deus, você tinha que trazer uma oferta de paz e de sacrifício pelo seu pecado. Mas esse é o sacerdócio da lei. Diga, eu não sou da lei, eu sou da graça. Logo precisa-se de um mandamento para a graça, e de um sacerdote para a graça, e de um novo modelo de autoridade para a graça.
a autoridade na lei fluía do sacrifício, mas a autoridade da graça, ela flui da comunhão. Quem Jesus estava imitando? Se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 14, você vai ver que Abraão, voltando de uma guerra, o homem que tinha a maior promessa, mas essa promessa não estava liberada sobre ele. Ele se encontra com um rei de uma cidade chamada Paz. Shalem, em hebraico e aramaico, é paz. E Melquisedeque significa justiça. Então tinha um rei de paz e justiça, que conhecia o Deus Altíssimo. Abraão tinha promessa. Abraão tinha palavra de Deus, mas Deus não instituiu Abraão como sacerdote. Abraão reconheceu que aquele homem era um sacerdote, e a forma daquele homem operar, entenda, Melquisedeque era sacerdote 400 e 500 anos antes do primeiro sacerdote existir, e ele era rei 700 anos antes do primeiro rei existir. Ele era rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Diga assim, uau. Eu vou te dizer outra coisa doida. Como sacerdote precisa saber como é que lida com Deus, não é? Não é? Como é que ele sabia lidar com Deus se não tinha Bíblia? Porque os primeiros manuscritos da Bíblia só começaram a ser escritos 500 anos depois por Moisés. E como é que ele era sacerdote do Deus Altíssimo? Diga, porque Melquisedeque vivia pela graça. Eu não tenho nem tempo para te falar sobre isso, porque a graça é um modelo governamental de Deus. Ela não começou com Jesus, ela foi restabelecida com Ele. Foi graça que Deus usou para fundar o universo. Graça. Quando Moisés entra, o homem cai da graça e vai para a lei. Quando Jesus volta, o homem volta para a graça. Então, Melquisedeque aparece com um modelo. E esse modelo de sacerdote é o seguinte: você quer se relacionar comigo, você quer usufruir do que eu tenho, então coma comigo, sente, coma comigo. E ali começa o modelo patriarcal. É tão poderoso, isso foi tão instituído na casa de Abraão, que quando Jacó deseja se conectar com a unção de Isaac, Isaac diz o quê? Lembre-se disso. O que Isaac disse que ele tinha que fazer? Fazer o quê? Faça um guisado. Porque nessa ordem sacerdotal, você só se conecta com o que eu tenho se você ceiar comigo. Você quer o legado? Quem quer o legado aqui do seu pai espiritual? Você quer o legado do seu pai espiritual? Prepare um guisado. Não existe legado sem guisado. Como assim? O tempo passa, 2000 anos depois, aparece Jesus. Quando Jesus diz que vai estabelecer, e essa é a palavra que ele usa, eu estabeleço a nova aliança. E a Bíblia diz que ele tomou o cálice e tomou o pão. Quando ele fala isso, há um cumprimento do que Davi disse 1000 anos antes dele. Davi disse: tu és sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melquisedeque. Quando os discípulos veem Jesus estabelecendo uma nova aliança, tomando pão, comendo pão e tomando vinho, os discípulos dizem: caraca, meu irmão, a ordem de Melquisedeque voltou a ser ativa, acabou o período da lei e começou uma nova aliança. Esse período ele me ensina algo. Se você quer ter um pai espiritual, você precisará sentar com ele. Você precisará ter calma. Você precisará ouvir o que ele fala, porque mesa é comunhão, mesa é relacionamento. Na nossa ordem de sacerdotes, não existe essa de você se mandar sozinho. O sacerdócio da lei é sacerdócio de sacrifício. Eu pago o preço, eu faço isso. Quantos pastores chegam para mim e dizem assim: você não sabe o quanto eu sofri, você não sabe o que é que eu tive que fazer. É claro, porque você está operando segundo a lei. Na ordem de Melquisedeque, na nova ordem, nós fluímos pela comunhão.
O órfão leva 10 anos para fazer o que o filho faz em um dia. Porque um dia de favor equivale a 1000 dias de trabalho. O pessoal pergunta: como é que você faz o que você faz? Você acha que eu tenho dinheiro para fazer o que eu faço? Gente, tem vezes que eu tenho um desafio de 50 mil reais. Você acha que eu tenho um cara de que tem 50 mil reais para estar gastando assim? Deus, graças a Deus, me agraciou com beleza, não com riqueza. E com modéstia também é outro dom. Eu não tenho condição de fazer isso, mas eu tenho algo, unção. E a unção me dá favor, porque na comunhão eu alcanço o que é necessário para mim sentando numa mesa. E quando eu falo sentar uma mesa, é uma linguagem figurada. Não é que toda vida que eu preciso do meu pastor tem que ter uma mesa ali no meio, não. A mesa é o WhatsApp. Pastor, preciso disso. Pastor, ora por mim por isso. E não é só para ouvir coisas boas. Para um homem chegar no nível da aprovação, ele precisa passar muito pela reprovação. Muito. Caminho com o meu pastor faz 7 anos. 6 anos foi só de paulada. Pau no nego velho. Pau. Eu chegava e falava uma coisa, ele dizia: está errado. Minha esposa chegava e falava a mesma coisa, ele dizia: está certo. Mas eu falei a mesma coisa que ela, mas tu está errado. Como assim? Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava espremendo o tumor da rebelião na minha vida. O manto tem medida, o manto tem tamanho, e ele estava me ajustando ao propósito dele. Porque você precisa ter cuidado com a unção do seu pai. E eu parei de cavar os meus poços e comecei a desentulhar os poços do meu pai. Porque eu entendi que um dia eles serão legados a mim. Você trabalha para a sua missão ou você trabalha para a missão da sua família espiritual? Segunda coisa que eu quero tratar com vocês é que o manto, me acompanha, filho. O manto não pode ser usado para justificar os seus atos. A gente vê um grande problema. Quando a gente vê exemplos na Bíblia como Ruth, ter um manto é ir onde o seu manto vai. Ruth entendeu que Noemi tinha uma paternidade sobre ela. Ela disse: o seu Deus é o meu Deus, onde você for eu irei, onde você deitar, ali eu deitarei, e onde você morrer, ali eu morrerei. E isso não era uma israelita, era uma moabita. E detalhe, Jesus veio da descendência dela, Uau! Honra é entender quem Deus levantou, qual manto Deus levantou sobre a sua vida. Um manto não pode ser usado para justificar seus atos. As pessoas, elas procuram muitas vezes um manto, não para se colocar debaixo, mas eu procuro um pastor que possa justificar minhas atitudes. Saul, ele sabia que estava sendo reprovado por Deus. Logo, ele pega e toma uma atitude equivocada, porque a palavra que tinha sobre ele é mata, é dom. E tudo que tem é dom. O que ele faz? Ele faz um sacrifício ao Senhor e não mata o rei de Edom. Quando o manto aparece na cena, na vida de Samuel, Samuel olha para ele e diz o quê? Hoje o Senhor ia aprovar a tua casa. E a tua casa para sempre. Você sabia que Jesus era para ser chamado Jesus Cristo, filho de Saul? Mas aqui é que entra. Manto não se usa para o seu benefício próprio. Manto se ajusta a ele, se coloca debaixo dele. Aquele homem não entende isso. E quando Samuel dá uma palavra, preste atenção nisso: Deus tirou da tua casa, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E a Bíblia diz que quando Samuel vai se retirando, ele segura o manto de Samuel e faz o que, gente? Rasga. Ele segura o manto e quando Samuel vai saindo, rasga.
Aí o profeta já estava indignado, ele ainda rasga o manto do profeta, porque manto se trata com respeito. Diga, manto se trata com respeito. Não é de todo jeito que se fala com um pai espiritual. Ele não é seu coleguinha. É com respeito. Tem um protocolo correto. Com amigo você diz, com filho, com subordinado você diz, vai lá fazer. Com amigo você diz, você pode fazer. Mas com um pai espiritual você mede, pastor, será que não é melhor a gente fazer assim? A gente acha que pode estar fluindo porque a gente tem uma ideia melhor. Como eu sofri para entender isso? Eu achava que por eu ser mais jovem eu podia implementar, melhorar as ideias do meu pastor. Toda a vida dava pau, toda a vida dava problema, até eu entender que ele é o modelo de Deus para mim. Eu precisaria aprender a fazer que nem ele, do jeito que ele está pedindo. Porque se eu não fosse capaz de obedecer a forma como meu pai pede, do jeito que ele pede. Eu trabalho anualmente com ele numa escola lá no Rio Grande do Sul. E trabalhar debaixo da liderança dele, ele é muito macho alfa. Então ele quer as coisas do jeito dele. E eu tive que aprender a trabalhar do jeito dele. Porque eu sempre pensava assim, não, vou dar uma melhorada. Dava o quê? Dava problema, dava BO. Quando eu aprendi a fazer do jeito que ele quer, Deus chegou para mim, agora sim, você mudou o seu nível de autoridade. Por quê? Porque se você não é capaz de obedecer um homem que você vê, como é que você vai obedecer a mim que você não vê? Porque hoje eu caminho no nível de autoridade que eu não tenho poder para implementar. Você acha que eu tenho capacidade de escolher o que é que eu vou fazer? Ai de mim se eu fizer o que eu quero. Eu morri, irmãos. Quem está falando para vocês aqui é um defunto. É um defunto ambulante. Eu não tenho capacidade de escolher. O que eu faço, a minha agenda, eu não me mando mais não. Irmãos, se duvidar, eu tenho coisas agendadas até o final do ano para fazer. Ainda falta espaço. Se eu pudesse hoje pagar R$2.500 para ter um dia de 36 horas, eu teria. Para poder dar conta das coisas que eu tenho que fazer. Porque eu não vivo mais para mim, irmãos. Eu tenho com a minha coordenadoria aqui, a gente está com 3 meses para poder organizar algo. Só que hoje eu vivo outra agenda. A gente está lutando pelo reino. Está lutando, a gente queria fazer o que a gente queria fazer, mas a gente tem que fazer o que o reino. Hoje era para mim estar numa reunião de líderes, mas eu entendi que eu não vivo mais para a minha agenda, eu vivo para a agenda do reino. Eu estou aqui cooperando com vocês. E eu faço com muita alegria. Você não pode usar um manto para justificar aquilo que você quer. Tem pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, é porque eu saí da igreja, porque eu quis abrir uma igreja, e meu pastor não me liberou. Eu digo, se teu pastor, que é teu pastor, não te liberou, tu vem falar comigo, meu irmão? Porque eu entendo uma coisa, cara. Eu acho que assim, todo pastor tem um pensamento de crescer e expandir. Se você vê uma liderança pronta, você tem alegria de enviar. Mas se ele não te enviou, aí é que eu estou vendo mesmo que tu não estava pronto, porque tu se rebelou. Não use um manto para justificar os seus atos. Você não pode seguir alguém que não segue ninguém, é muito perigoso. Não confie em pessoas que não tem ninguém sobre elas. Ei, é perigoso. Poder é perigoso. Nós pastores temos muitos poderes. Temos muitos poderes. Se a gente estiver equivocado aqui, a gente pode destruir a vida de uma pessoa. Aqui em cima. Isso aqui, ó, é muito perigoso. Muito. Por isso que a gente precisa ter gente sobre a gente, para dar um freio, para puxar. Não é assim, não é desse jeito. Não confie em pessoas que se mandam. Faz muito tempo que eu não mando mais nem no meu pensamento, gente. Quando eu estou querendo pensar com esse pensamento aqui, não pode pensar ele não. Não é não, pastor? Consegue entender? Terceira coisa, só se pode ser um pai quando se está debaixo de um manto. Você precisa entender uma coisa. O fato de você fluir numa unção não significa que você é a unção. Uma coisa é estar debaixo do manto, outra coisa é ter o manto. A gente acha porque a gente está fluindo, a gente está crescendo, a gente tem o poder para sair e fazer o que a gente quer.
Israel, ela tinha mais do que uma liderança, ela possuía um manto. Por isso que Israel respeitava os profetas. Por isso que Israel respeitava, não era só a figura de um líder, era um manto, era uma cobertura. Quando a Bíblia diz, quando tinha profeta, o povo prevalecia, a nação prosperava, porque o que tinha, aquele manto que aquele profeta tinha, todo Israel estava debaixo dele. Mas quando não tem profecia, o povo perece. O manto. Ai de uma igreja que tem uma liderança confusa. Por isso que a gente precisa entender, não é assim que se manda. Tem gente que está achando muito simples, escuta a mensagem da paternidade e sai falando por aí. Mas eu te pergunto, quem te respaldou, cara? Ah, mas eu tenho um pastor, mas você permite que ele te afete? E daí eu vejo gente falando, abrindo a boca, falando abobrinha. Como esse probleminha de pai é amiguinho. Irmãos, eu não sou amigo dos meus filhos, porque a amizade é condicionada à reciprocidade. Você me trata bem, eu te trato bem. No dia que você me tratar mal, acabou nossa amizade. Paternidade não. Meu filho, se ele faz cocô, eu amo. Se ele suja a fralda, eu amo. Se ele já faz xixi na minha cara, como ele já fez, eu amo. Se tá todo mundo pronto, ele terminou de mamar, eu coloco ele para dormir, e de repente 10 minutos depois ele acorda assim, ó. Eu amo. Porque paternidade não está condicionada à reciprocidade. Você ama independente disso. Pai é superior ao amigo. Consegue entender? Estou junto dos meus filhos, amo estar com eles, gasto muito tempo com eles, mas eu sou pai. Eu não saio da minha posição exclusiva de pai para ser mais um comum, porque só se afeta de cima para baixo. Quarta coisa. O que te desconecta de um manto? Resposta: a obstinação. Primeiro, uma pessoa obstinada, eu quero que você preste bem atenção nisso. O que é uma pessoa obstinada? Uma pessoa obstinada é uma pessoa que faz da sua opinião um ídolo. Essa pessoa é tão arrogante que ela não consegue avaliar com respeito a opinião da pessoa que foi colocada sobre a sua vida. E eu vou te falar uma coisa aqui, eu vou sair um pouco do sermão e vou entrar numa coisa. Você sabia que Deus entrega o obstinado à sua própria sorte? O obstinado, ele é entregue. Deus olha para ele e diz: você quer fazer? Pode fazer. Tem um texto que me assusta muito na Bíblia, sabe? Tinha um rei obstinado na Bíblia. E daí a Bíblia diz que tem uma reunião nos ares, nas regiões espirituais. E daí a Bíblia diz que chega um espírito de engano perante o Senhor. E ele pergunta se pode entrar na boca dos profetas. Dos profetas. Para os profetas profetizarem que ele vai ganhar a batalha, porque ele vai perder. E a Bíblia diz que o Senhor permite. Sabe por quê? Porque quando há um coração obstinado, a única coisa em que há liberação para essa pessoa escutar é o engano. Irmãos, isso me assusta. Porque talvez exista alguém aqui que você está ouvindo assim: ah, Deus me abençoou, Deus está me abençoando. Será que é Deus mesmo? Ou Ele permitiu um espírito de engano encher seu coração? Porque você não consegue ouvir conselho. Vou te explicar uma coisa: quem toma muito conselho precisará de pouco consolo. Quem toma muito conselho precisará de pouco consolo. Logo, se você não toma muito conselho, vai precisar de muito consolo, porque vai quebrar a cara lá na frente. Uma pessoa obstinada, ela não escuta ninguém, ela não é ensinável. E a grande chave de honrar um manto é ter um coração ensinável. E aqui eu chego na quinta questão sobre como
honrar o manto? Como honrar o manto? Primeiro, com disposição de espírito. O pastor Daniel, ele fez o favor de entregar o meu sermão, porque eu ia concluir com a viúva. E agora, Jesus? Mas o exemplo dele foi célebre. E aqui eu continuo. Quando você honra uma unção em um manto, aquilo que está sobre aquele manto, diga comigo, quando eu honro um manto de todo o coração, aquilo que está sobre aquele manto, olhe para o seu vizinho agora e diga: obrigatoriamente vai vir sobre a minha vida. Se eu honro o profeta, obrigatoriamente os céus vão se abrir sobre mim. Pense numa coisa legal que Deus fez. Quando eu honro o manto, ainda que o profeta não queira, ainda que o profeta não queira, Deus vai te abençoar. Quer um exemplo disso? Porque veja qual é a lógica. Eu vou te explicar. Certa vez o profeta Eliseu estava passando por ali e viu que tinha uma viúva que ia comer sua última refeição e depois ia morrer. E a viúva, ele vê a situação dela, chega e diz assim: esse bolo que tu vai fazer para o teu filho e para ti, tua última refeição, tu não vai fazer para ti, tu vai dar para mim. Pense isso acontecendo nos dias de hoje, e no Facebook e Instagram, pastor salafrário come comida de pessoas necessitadas. Mas por que Eliseu permitiu que aquela viúva fizesse sua última alimentação para ele? Porque ele sabia que quando se honra um manto, obrigatoriamente o que está sobre aquele manto vai cair sobre aquela pessoa. Se é para aplaudir o Senhor, aplaude para valer. Para mim eu agradeço, mas é para ele, então é melhor. Você pode mais. Tem o segundo lado. Chega um homem, capitão do exército sírio, general, e ele sabe que Eliseu opera a cura. Como ele foi enviado a mando de uma filha de Deus lá no outro país, ele não despacha aquele homem, porque poderia causar prejuízo para aquela pessoa que ficou lá, e causaria um problema político para Israel, porque Israel estava em paz com a Síria. Se ele dispensa aquele homem, aí ia dar um BO, a Síria ia devastar Israel. Aquele homem chega na casa dele querendo cura. Então o que é necessário? Entenda uma coisa: um pai espiritual não se revela para todos, ele se revela para aqueles que querem usufruir da unção dele, com o coração genuíno. Uma coisa que eu tive que aprender, até com Jesus, a Bíblia diz que Jesus não se revelava aos fariseus e aos escribas. Um verdadeiro pai espiritual, ele mede muito bem para quem ele vai entregar o seu manto. Elias tinha 7.000 filhos espirituais, mas ele entregou o manto para um filho, e esse filho sabia cuidar muito bem dele. Eliseu tinha tanto cuidado que nem sair para fora, saiu da janela, gritou: toma 7 banhos lá no Jordão. O homem vai e é curado pela palavra do profeta. Porque tem pessoas que você só abençoa, mas você não se conecta. Entende? Conexão é algo muito poderoso. Porque a conexão é uma via de mão dupla. Tem coisas que vão e tem coisas que vêm. Você precisa saber que a unção que você gastou de maneira equivocada, ela vai fazer falta amanhã. Então Eliseu, sabendo disso, dá essa palavra. Naamã é curado e ele volta com muitíssima oferta para dar para Eliseu. Quem não ia querer, gente? Uma oferta do maior general. Quem não ia querer? Eliseu, porque ele era íntegro.
Sabe por que ele não quis a oferta? Porque ele jamais entregaria a fonte de poder que ele tinha para um capitão do exército inimigo. Nunca, ele não era louco. Se esse cara oferta em mim, obrigatoriamente Deus vai ter que dar toda a unção que há em mim de milagres para esse homem. E eu não vou dar isso para o exército inimigo. Por isso que ele se nega a receber a oferta. E o boboca do discípulo dele vai e se corrompe e recebe a oferta. Como ele não era a fonte de autoridade, o que foi que aconteceu? Pegou uma lepra. E ali ele se desconectou do manto do seu pai Eliseu. Você precisa escolher. Se você caminha com um homem, você precisa ser genuíno com ele, transparente. Isso era uma coisa que Geazi não era. Por isso que Geazi termina os seus dias como um serviçal na corte do rei, porque os seus olhos estavam na riqueza. Ele não conseguia enxergar. Sempre ele teve um problema de visão, tanto que muitas vezes Eliseu teve que orar para que a visão dele fosse aberta. Ele termina reduzido a um reles, cortesão imperial, cheio de mansões, cheio de ouro, cheio de prata, reduzido a ser um homem das relações públicas, podendo ser o detentor do manto de libertador de Israel. Ele não quis aquele manto. João Batista, quase 1000 anos depois quis. O manto se honra com disponibilidade de espírito. Pastor, está precisando de alguma coisa? Te ajudo. Você sabe como foi que eu ganhei meu carro? Estava na casa do meu pastor. O carro dele estava sujo. Deus falou comigo: lava o carro do teu pastor. Mas tu é um pastor de pastores, o que é que tem? Aqui eu sou pai, lá eu sou filho. Lá eu entro no mato com ele, lá eu pego água para ele. Ele me pede? Não, é eu que quero. Sabe por quê? Porque eu preciso domesticar meu coração na obediência, para mim não ficar arrogante, para mim não ficar burro. Estava lavando o carro dele, ele chegou e escorou assim, engraçado. Tantos anos eu lavei o carro do meu pastor, e hoje Deus bota um filho para lavar meu carro. Aí eu ri. Voltei para casa, 1 semana eu ganhei um carro, meu primeiro carro, não tirei um tostão do bolso. 1 semana eu ganhei um carro. Porque quando você honra um manto, aquilo que está sobre o manto cai sobre você. Honra o manto. Coisa tremenda e terrível é o manto. Bem-aventurado uma igreja que possui um manto. Senhor, eu te agradeço por esses dias. Esse é um dia de exatidão. Me perdoe, sabe, se não tem ninguém chorando aqui no altar, se não há imposição de mãos e ninguém caindo no chão, é porque mais do que aqui, e eu amo quando as coisas acontecem aqui, as coisas realmente só vão acontecer e mudar. Para falar a verdade, a honra, ela funciona mais aquela porta para fora. Eu amo aqui, gente, vocês não têm noção. Eu sou o cara de plantar bananeira na presença do Senhor. Mas esses são os dias, mais do que ousadia, dias de exatidão. Senhor, nós te louvamos. Obrigado, Pai. Que essa igreja reconheça o poder do manto. Reconheça que a honra é para baixo, a honra é para os lados, mas a honra também é para cima. Muito obrigado, Jesus. Foi um prazer estar com vocês. Deus abençoe a vida de vocês.